E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto com o Bitcoin que subiu, chegou próximo aos 28 e está passando por uma queda, uma correção. E o nosso principal objetivo aqui nesse vídeo vai ser comentar se essa é uma correção saudável, será que ele vai devolver tudo, será que ele pode subir ainda mais? E é isso que a gente vai estar aqui analisando e comentando logo depois da vinheta. E depois de uma subida de quase 7%, o Bitcoin está passando por uma queda. Ele que chegou lá próximo aos seus 28.100 dólares, agora está nos seus 27.200. E a primeira coisa que a gente começa a analisar nesse ponto é o que as pessoas estão fazendo, o que a força compradora está fazendo, o que a força vendedora está fazendo nesse exato momento. E uma coisa que me chama atenção é que as ordens grandes que até então estavam servindo de suporte próximo aos 25 mil dólares, passaram para a região dos 26 mil e 27 mil dólares, né? 26.700, 26.500, 27 mil dólares, fazendo uma leve pressão compradora, tentando segurar o preço próximo a essa região. Mas toma muito cuidado, porque aparentemente não tem tanto interesse comprador, mesmo tendo ordens grandes aqui. Enquanto pelo outro lado, a gente tem bastante pressão vendedora numa região que é uma região de resistência gráfica, que é a região aí dos 28.500 dólares, região cuja qual serviu anteriormente, no mês passado, aí, de ponto de suporte, e muita gente comprou, então tem gente presa nessa região, por isso que a gente tem muita ordem de venda aqui pelo livro de ofertas. Outra coisa que a gente precisa ficar de olho é que a região dos 25 ainda está com muita liquidez. Então, o grosso do mercado, as pessoas que não se posicionaram nessa alta do Bitcoin, elas continuam sem querer se posicionar, o que faz com que o mercado perca a força compradora para sustentar esse movimento de alta, certo? Enquanto isso, as instituições elas estão aqui com essas ordens próximas aos 27, mas algo que é normal, é natural para elas estarem fazendo é justamente cancelando essas ordens caso o preço ele ameaça um rompimento. Então essa força eventual compradora ela vai deixar de existir, tanto que se a gente pegar e diminuir esse volume aqui, ó, é justamente isso que vem acontecendo. Então o preço subiu, a gente tinha uma ordem, essa ordem começou a ser suprida, ó, foi cancelada, então o preço caiu. A gente tinha ordem, começou a ser suprida, foi cancelada. É justamente assim que as instituições operam. Beleza? Então toma muito cuidado com isso, toma muito cuidado com manipulação. E eu acredito que caso o preço ele volte a cair, a gente veja essas ordens grandes aqui para segurar o suporte dos 25 mil dólares. E o que a gente precisa ficar de olho? Agora falando em gráfico. Bom, primeira coisa, a gente teve aquela subida grande, sim, e agora a gente está tendo uma correção de toda aquela subida. Mas lembre-se, a tendência ela ainda é de baixa, a gente rompeu uma figura de consolidação que vinha se formando já há bastante tempo, né? Então a gente tem essa cunha ascendente aqui que já está há bastante tempo aqui consolidando. E a partir do momento que a gente rompeu, achou um ponto de suporte e começou a corrigir, a gente tem agora um ponto muito nítido de resistência, que é a região aí dos 28.500 dólares. Olha só o tanto de gente que se expôs. Olha como que o nosso VPVR está acentuado aqui nessa região. Consequentemente, quem comprou aqui certamente está no prejuízo, né, se não tiver vendido. Então a tendência é que quanto mais próximo dessa região o preço chegue, mais pessoas vão querer vender para sair desse prejuízo. E é isso que confirma rompimentos. Então por isso que eu enxergo uma probabilidade relativa de sim a gente fazer um topo descendente contra o topo prévio aqui no gráfico semanal, para estar vindo pelo menos retestar a região aí dos 25k. Até mesmo porque se a gente puxar uma retração de todo esse movimento, a gente chegou a superar em questão de sombra a região do 382, mas pode ser que a gente até feche abaixo dela, né? Então assim, rejeição de mercado, tá? Rejeição muito forte aqui de uma região nítida de resistência. Então toma cuidado com isso. O que pode estar invalidando essa premissa? E eu acredito, tá? Eu particularmente acredito que depois que fatos, igual eu comentei ontem, né? O motivo dessa alta foi a questão da Grayscale. Se você não viu o vídeo de ontem, assista, porque lá eu explico tudo isso. Mas o grande motivo dessa alta, ela leva alguns dias aí para o mercado digerir completamente a notícia, né? Então, teve todo aquele pânico, aquela euforia, todo mundo querendo comprar Bitcoin na hora que a notícia saiu.
e depois o preço começou a cair. Pessoas ficaram de fora, pessoas não compraram. Então a galera fala, opa, peraí, o preço ele subiu, ainda tem aquele processo que a Grayscale ganhou contra a SEC, então eu vou comprar mais um pouquinho de Bitcoin aqui, né? Porque pode ser que ele continue essa pernada de alta. Então ainda tem uma forçazinha compradora que vai querer atuar nessa região. Por isso que demora alguns dias para estar precificando, porque isso pode fazer um movimento aí de, por exemplo, reteste da zona lá próxima aos 28, essa zona vermelha aqui, ó. E aí rejeita, né? Então, de fato, a gente confirma o topo e pode voltar a retestar os 25 mil dólares. É uma possibilidade que eu considero ela sendo como algo bem relevante, até mesmo porque o nosso sentimento do mercado mostra que muita gente abriu posição vendida nesse momento aqui, né? Nesse momento que o mercado subiu. Então a gente teve um aumento drástico do nosso Open Interest, confirmado pela queda do Long Short Ratio, ou seja, contratos futuros sendo abertos, posições sendo abertas e boa parte dessas posições em short. O que pode ser que tire liquidez desse ponto todo? Observa que desde então a gente começou agora a subir, né? Nas últimas horas a gente começou a subir com o Long Short Ratio e começou a ter queda no Open Interest. Ou seja, quem abriu posição vendida aqui nesse topo, nessa região aqui, está aproveitando esse movimento de queda para fechar a sua posição. Ou seja, isso tira liquidez aqui para caso o preço continue subindo, a gente siga estopando e liquidando mais gente. E é justamente aí que a nossa análise encaixa com aquilo que a gente começou falando aqui no vídeo, né? Observa nessa região como que a gente tem ordem. Se a maior parte do mercado seguir comprador e o pessoal começar a querer entrar comprado aqui para fazer aquele fundo ascendente e tentar pegar aquele movimento de alta, as instituições elas podem querer jogar o mercado para baixo, cancelando essas ordens, estopando e liquidando todo mundo. E isso que é a busca de liquidez que a gente tanto fala, tá? Então o mercado ele costuma vir buscar essa liquidez, ele costuma vir buscar esse tanto de gente que está operando em um sentido. E por mais que a gente tenha tido uma queda aqui na relação de compradores e vendedores no dia de ontem, agora a gente está tendo, mesmo que não tão significativamente quanto essa queda, mas a gente ainda está tendo um certo aumento. E esse aumento é proveniente das pessoas parando de acreditar no cenário de baixa. Então, quanto mais o preço cair, a tendência é que mais esse indicador suba e, consequentemente, mais interesse as instituições tenham aí de estopar e liquidar a galera. Então, o que a gente precisa ficar de olho nesse exato momento? Bom, eu vinha falando primeiramente sobre um fundo duplo que foi confirmado, né? Eu falei disso aqui logo que ele foi formado, ó. Falei que isso aqui poderia levar o Bitcoin lá na região próxima aos 27.600 dólares. Levou, bateu o alvo, né? Então muita gente comprou aqui, acabou por fechar a posição aqui. E a gente tem uma resistência muito nítida, que é essa região aqui próxima aos 28.500, 29 mil dólares. Então tudo indica de que a gente tem uma região mais tendenciosa a vendas do que a compras. E se isso acontecer enquanto a maior parte das sardinhas estiverem comprando, é um indicativo forte de que o preço pode sim corrigir. Até mesmo porque a gente está numa região saudável de retração para o preço que caiu bastante, fazer aqui o nosso topo descendente, que a gente vem falando bastante, e poder continuar essa queda ou pelo menos retestar os 25 mil dólares aí nas próximas semanas. O que vai mandar? Quanto que a gente vai subir? O que vai invalidar essa premissa baixista? Ao meu ver, é romper os 29k. Eu acho que se a gente romper de cara os 29 mil dólares e tiver fechamentos, tá? É fechamento, não é rompimento. Se a gente fechar aqui, o preço ficar aqui em cima, a gente vai criar essa base de preço. Provavelmente as pessoas elas vão ficar com menos medo de vender e mais eufóricas para comprar, e aí a gente pode dar esse aqui como o nosso fundo ascendente que a gente vem falando há bastante tempo lá do gráfico semanal, do gráfico mensal. Mas tudo isso vai depender se o mercado tiver forças para romper essa região de incrível resistência, que é a nossa região vermelha, romper os níveis de 618 e demonstrar um certo otimismo e euforismo. Probabilidades eu acredito que não, tá? Eu acho que é extremamente improvável que a gente rompa isso de uma vez, porque a notícia ela já saiu, o FOMO, né, o medo de ficar de fora já está acontecendo, e as sardinhas elas estão fazendo exatamente o contrário do que deveria fazer para o preço continuar saindo, ou seja, tirando liquidez da parte de cima, né? Ou seja,
e elas não estão apostando na queda, elas estão acreditando que o preço vai subir mais, e quando elas acreditam que o preço vai subir, geralmente o mercado ele cai. Então é isso que a gente precisa ficar de olho para agora, né? E o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, que isso é muito importante. Me segue nas redes sociais que estão aparecendo todas aqui em cima da minha cabeça nesse exato momento. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!